Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa História e Cristianismo. Hoje nós vamos falar sobre o grego koiné e o cristianismo. Dentre todas as causas que colaboraram para o crescimento do cristianismo dentro do Império Romano, uma das mais importantes, sem dúvida nenhuma, foi a utilização do grego koiné pelas comunidades cristãs. Se você observar, os textos que compõem o Novo Testamento são escritos em grego, esse grego koiné. Talvez uma exceção de um primeiro Mateus, que possivelmente foi escrito em aramaico. Essa é uma hipótese defendida aí pela tradição da igreja, através do Irineu, através do Clemente Romano, através do Orígenes e também aí do Jerônimo, além também do Eusébio de Cesareia. Mas o fato é que os 27 livros que nós temos do Novo Testamento, ou Segundo Testamento, foram escritos em grego koiné. O que foi esse grego koiné? O grego koiné, ele pertence aí à terceira etapa da língua grega, sendo a primeira etapa a língua grega micênica, a segunda o grego clássico, a terceira o grego koiné. A palavra koiné significa comum, portanto, grego comum, daí vem o nome koinonia, que significa comunhão. O grego koiné, portanto, foi a língua comum falada dentro desse Império Helenístico primeiro e depois do Império Romano. O Império Helenístico foi aquele fundado pelo Alexandre o Grande, no século III a.C., que pegava uma vasta extensão de terra, tanto na Europa como na Ásia e parte da África. Esse grego, portanto, era a língua comum do vendedor, dos citadinos, o que favoreceu então o cristianismo a evangelizar essas pessoas. Portanto, quando os evangelistas ou quando Paulo ou as comunidades escreviam, para atingir o maior número de pessoas, elas optavam por escrever dentro da língua grega, nesse grego koiné, nesse grego comum dessa população. É apenas a partir do século III depois de Cristo que o latim vai ganhando predominância sobre o grego. O latim já existia, mas existia como língua administrativa e língua jurídica, enquanto o grego koiné era a língua falada pela população. Logicamente que existiam dialetos em cada local. O grego koiné seria aí uma língua que nós chamamos basicamente de língua franca ou língua adotada, que é aquelas línguas que as pessoas adotam para se comunicar dentro de um mundo tão extenso como foi esse mundo greco-romano. Portanto, é muito importante entender o cristianismo a partir dessa herança cultural grega, desse grego koiné. De tal forma que quando se falar em Messias, o termo será substituído por Cristo, o ungido, porque esses termos não eram conhecidos nesse mundo greco-romano. É essa língua, é esse grego que o Paulo de Tarso vai levar para as comunidades que estão surgindo aí principalmente na Europa e na Ásia e também na Síria, onde ele estará pregando juntamente com Barnabé na sua primeira viagem e depois sozinho com outro grupo na sua segunda e terceira viagem. Portanto, é muito importante ter essa noção de que esse grego koiné favoreceu o processo de evangelização dentro do mundo conhecido da época, esse mundo romano, greco na mentalidade, romano na política. Um dado também importante para falar do grego koiné é que se ele não fosse utilizado no processo de evangelização, seja escrita, seja falada, o cristianismo provavelmente seria fadado a continuar vinculado à cultura judaica e permanecer como uma seita do judaísmo e não como uma religião universal. É isso aí, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo programa.